Bom, pessoal, superada a análise então dos princípios e principalmente a análise da ideia de território nacional que está associado ao artigo 5º e parágrafos 1º e 2º do Código Penal, nós vamos trabalhar agora as questões envolvendo a ideia de extraterritorialidade, que é justamente a ideia de aplicação da lei penal para além dos seus limites territoriais. E para isso, pessoal, eu peço que vocês façam uma leitura atenta, detalhada e com muita atenção do artigo 7º do Código Penal. Eu vou tentar sistematizar com vocês esse artigo para a gente entender um pouco a lógica que está por detrás dele. Ou seja, lá no caput do artigo 7º, na primeira parte do artigo 7º, nós temos lá expressamente dito que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Ou seja, não estamos falando de crimes praticados no território nacional. Por isso é importante lá entender o conceito de território nacional. Letra A do inciso 1º, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. E aí vejam, estamos falando do princípio da defesa ou real. Ou seja, nós estamos buscando a proteção de determinado bem jurídico onde quer que ele se encontre. Letra B, contra patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, também envolvendo o princípio real ou da defesa. Muito importante aqui que esses conceitos, pessoal, para vocês que estão agora no começo do curso, eles não são conceitos muito claros. Vocês vão ter um aprofundamento sobre o que é uma empresa pública, o que é uma sociedade de economia mista, o que é uma autarquia, o que é uma fundação instituída pelo poder público, quando vocês estudarem com calma o direito administrativo. Eu não vou trazer essas informações agora porque elas só vão confundir vocês, porque vocês estão no primeiro semestre, no primeiro contato. Tá? Então, não é muito comum isso ser comentado no primeiro semestre do curso, de tal sorte que vocês vão ter oportunidade de estudar isso com calma. Tá? A letra C deste artigo 7º, inciso 1º, vai trazer o quê? Crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Também, novamente, princípio da defesa ou real. Novamente, a administração pública ou quem está a seu serviço, nós estamos falando de direito administrativo que vocês vão oportunamente ver. E letra D, crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. O crime de genocídio, pessoal, é um daqueles crimes onde nós teremos a aplicação do princípio da justiça universal penal, ou da universalidade. Ou seja, é um crime previsto por tratado que, onde quer que se encontre, será possível a aplicação da lei penal de um determinado país. Tá? Então, na questão envolvendo o artigo 7º, inciso 1º, nós estamos falando sim de situações de extraterritorialidade. Só que não é uma extraterritorialidade qualquer, é aquilo que se chama de extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, é a aplicação da lei penal brasileira independentemente de qualquer outra situação. E aí, pessoal, eu peço para vocês terem de forma bem clara isso, porque as condições serão apenas o reconhecimento de uma dessas infrações penais sendo praticadas. Ou seja, crime contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra patrimônio ou fé pública da União, Distrito Federal, de Estado, território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, contra a administração pública ou crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Vejam, pessoal, tendo isto presente, nós poderemos aplicar a lei penal brasileira, independentemente de qualquer problema. Ou seja, o agente não precisa necessariamente ingressar no território nacional. Nós não temos nenhuma outra condição. Diferentemente ocorre quando nós falarmos de extraterritorialidade condicionada, que são aquelas hipóteses previstas no inciso 2º do artigo 7º. Ou seja, que vai trazer o quê? Os crimes, letra A, que por tratado, convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, envolvendo o princípio da justiça universal. Letra B, praticados por brasileiros, princípio da nacionalidade ativa. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados, princípio da representação da bandeira.
Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, que são os casos de extraterritorialidade incondicionada, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, ou seja, princípio da extraterritorialidade incondicionada. Já o parágrafo 2º coloca, nos casos de inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições, e aí vem a ideia de extraterritorialidade condicionada. Letra A. Entrar o agente no território nacional. Letra B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Letra C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Letra D. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. E letra E. Não ter o agente sido perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Vejam, pessoal, essas condições precisam estar todas elas presentes. Se faltar alguma delas, nós não poderemos aplicar a lei penal brasileira ao fato praticado no exterior, porque se trata de extraterritorialidade condicionada. Ok? Então vejam, sempre que tivermos diante de uma situação envolvendo extraterritorialidade condicionada, nós temos que ter presente a totalidade dessas condições. Qualquer uma delas que venha a faltar impede a aplicação da lei penal brasileira. Ah, mas o sujeito ele foi processado lá fora e absolvido. Uma das condições é não ter sido absolvido. Se ele foi absolvido, nós não podemos vir aplicar a lei penal brasileira quando atendidas as demais condições. Então, muita atenção nisso, ok? Há também quem afirme a existência de uma extraterritorialidade hipercondicionada, que é uma particularidade envolvendo a questão aqui, que são as questões, como foi dito, de crimes praticados por brasileiros contra brasileiros fora do Brasil. Ou seja, aqui nós temos que ter presente a conjugação do parágrafo 2º mais as condições do parágrafo 3º, que envolve a questão de crimes praticados eventualmente por estrangeiros contra brasileiros fora do Brasil. Ou seja, nós temos as condições normais de extraterritorialidade extraterritorialidade condicionada, que são aquelas previstas no artigo 7º, parágrafo 2º, e também as condições do parágrafo 3º. Por isso que a doutrina chama esses casos de extraterritorialidade hipercondicionada, que envolve o quê? A lei penal brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, que envolve o quê? Não ter sido pedida ou ter sido negada a extradição e ter requisição do ministro da Justiça. Ou seja, quando se estiver falando de extraterritorialidade hipercondicionada, nós temos que ter aquilo que vem estabelecido no artigo 7º, inciso 2, todas as condições, mais aquelas estabelecidas no parágrafo 2º e também aquelas previstas no parágrafo 3º. Mas detalhe, são apenas para situações envolvendo crimes praticados por estrangeiros contra brasileiros fora do território nacional. Ok, pessoal? Vamos na sequência, no próximo vídeo, falar sobre o lugar do crime, as teorias que estão ali relacionadas e prosseguir com a nossa matéria, tá, pessoal? Sempre lembrando que qualquer dúvida vocês colocam lá no fórum permanente de dúvidas e a gente vai debatendo conforme for surgindo elas aí para a gente ir acrescentando os vídeos, tá, pessoal? Grande abraço, até mais, tchau, tchau.